E aí a gente tem a retomada desse bloco, agrupamento, desse grupo, agora com o Lula voltando. Então o Lula voltar significa muita coisa pro país. Por isso que eu entendo a comemoração lá em novembro passado, a galera soltando fogos e chorando, eu entendo, porque significa a retirada de uma parada muito bizarra, que é um lapso que a sociedade brasileira teve, mas o Lula é muito bom nas políticas externas. Tá deixando a desejar nas políticas internas. Quem tá mandando no Brasil é senhor Arthur Lira. Senhor Arthur Lira tá fazendo o que quer. O Congresso tá fazendo o que quer. E aí ele vai indica um ministro como o Zanin. É bizarro. Se a gente não romper com essa lógica, a gente vai ficar nesse ciclo. Vem um reformista, depois vem um fascista, depois vem um reformista, depois vem um fascista. Enquanto isso, a natureza tá padecendo. Foi só um desabafo. E as políticas externas têm que estar ligadas à política interna, né? Aos interesses da política interna. É isso aí. E não adianta nada você querer fazer o que você quiser, e é um direito legítimo, né, do presidente. Né? Geralmente a diplomacia ela passa muito pela figura do presidente, apesar de não ter poderes plenos na diplomacia, né? Não é só ele que decide, não vai decidir nada sozinho, passa muito pela figura. Você falou que você comentou aí do Bolsonaro, né? Quando a gente vai falar do Bolsonaro em relação aos BRICS, era um cenário onde você poderia imaginar uma falência dos BRICS. Uma falência no sentido de que era um grupo que ou ia deixar de ter função, ou ia até deixar de existir. Os caras passaram 4 anos falando mal da China, mano. Mandando direitinha pra China. Nosso principal parceiro comercial. Da Rússia. Então, e obviamente desprezavam, como o bom governo fascista que era, desprezava completamente a África do Sul, né? Não precisa nem falar os motivos do porquê, né? Olha só, será por quê, né? Que eles desprezavam a África do Sul. E faziam só comércio com a Índia, muito por conta de uma aproximação com os Estados Unidos, né? E porque o primeiro-ministro indiano é também um cara de direita. Então, essa relação a Índia com o Brasil, com a Índia britânica e traz muita colonialidade, né? Entranhada, né? Muita coisa. O Narendra Modi, tava querendo lembrar o nome dele. O Modi, né? Que é um cara de direita. Então, por isso essa aproximação. Então, não é que também o Bolsonaro, né, quando foi lá, a Índia estava visando alguma coisa. E é aquela coisa, quando a gente olha para a política interna do Brasil e vai pensar, o Brasil tem como principal parceiro econômico a China. Então faz todo sentido você estar num grupo de países do lado da China, perto da China. Você ceder nas negociações com a China. Então, o BRICS teve essa função lá em 2009, que era estreitar ainda mais, né, os laços. Se a gente for pegar, por exemplo, a relação comercial do Brasil com outros países, ela muda muito nesse período. Né? Pega o início dos anos 2000, o Brasil tinha como parceiros econômicos os próprios Estados Unidos, o Japão ainda era muito forte aqui, a Argentina, até os países vizinhos, Bolívia, economias menores. E quando a gente vai olhar agora esse mesmo cenário, é quase que totalmente a China, né? Quase que totalmente a China controla ali, basicamente, 1/3 de tudo que a gente produz no Brasil vai acabar no mercado chinês. Como é que a gente fala mal deles, né? Política externa zero. Zero. O governo Bolsonaro foi política externa zero. Inclusive, Carlos Medic, comunista, falou: o Bolsonaro é uma piada mundial, de péssimo gosto, aliás. O Bolsonaro foi uma piada mundial. O Bolsonaro tão quanto o Trump, né? Sim. E não precisa nem muito longe. Se a gente for olhar para a relação com a Argentina, quando Alberto Fernandes ganha a eleição, né, o afastamento que ele causa entre Brasil e Argentina, que muita gente desconsidera, por exemplo, a parceria econômica de Brasil e Argentina. A Argentina é o principal comprador de produtos industrializados do Brasil, né? Porque a China compra muito commodity. Soja e ferro. Né? Produto industrializado vai para a Argentina, vai aqui pro lado. Mercosul, então não é de nosso interesse. Mercosul, não é de nosso interesse. É um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, né? Então, é de nosso interesse ver a Argentina quebrar? Pelo contrário, é só você pensar o pensamento lógico. Quanto mais a Argentina tiver com a economia melhor, mais produtos industrializados eles vão comprar, já que a gente que cede para eles esses produtos, mais dinheiro entra aqui. Mas, professor João, como convencer uma elite atrasada, que é a elite brasileira, a elite agrária, que é a que manda no país desde as capitanias hereditárias, como convencer uma elite dessa, que quer manter o Brasil sendo o celeiro do mundo, como convencer uma elite dessa de que vender produto industrializado é bom? Porque para vender o produto industrializado, imagina se a Argentina começa a ir de vento em popa agora, começa a comprar muito do Brasil, o Brasil tem que expandir seu parque industrial, isso significa aumentar a participação do setor secundário no PIB. Isso significa comer uma fatia ou do setor terciário ou do setor primário. Caraca, a elite agrária não vai gostar disso. E eles boicotam toda e qualquer tentativa de industrialização do Brasil desde 1700 e alguma coisa, que foi quando começaram as indústrias. Desde sempre. Desde sempre.